O vídeo de hoje está sendo apoiado pela UniTV, um aplicativo que disponibiliza mais de 280 mil conteúdos diversos, como filmes, séries e programas, tudo que você possa desfrutar daí de sua casa direto do seu celular, de sua TV Box, ou se quiser da própria TV Box da UniTV, seja sozinho, com os amigos ou com sua família. E não só isso, como também temos mais de 500 canais ao vivo, para que você possa assistir seu noticiário, sua novela e, claro, seu futebol, tendo canais como Sport TV e Sport TV 2, para que você possa assistir qualquer jogo de futebol em tempo real, seja onde você estiver e ainda por cima em 4K. Mas como não é o meu caso, eu fico na base dos animes mesmo, que também não falta, indo dos clássicos até os animes atuais da temporada. E não se preocupe com o tempo, pois você terá playback de até 7 dias. Tem chance até de você conseguir alguns trocados pelo app indicando para alguns de seus amigos. Então se você se interessou pelo app, corre e acesse o link que está aqui nos comentários, pois assim você me ajuda, se ajuda e ajuda eles. Dito e feito, agora fiquem com o vídeo. Crossover sem dúvida são uma das melhores coisas que existem na ficção. Aliás, o que é melhor do que ver vários personagens de várias séries diferentes reunidos em um lugar só, tipo Marvel vs Capcom, Tatsunoko vs Capcom, Capcom vs SNK e Namco Cross Capcom. Acho que já ficou claro que a Capcom é perita nisso, mas ainda assim existem outros crossovers que conseguem quebrar a nossa expectativa, como a série Jump, The King of Fighters e, claro, Super Smash Bros. Franquia que revolucionou na maneira de se jogar jogos de luta, com uma mecânica totalmente diferente dos demais jogos da época, trazendo a união de diversos personagens da Nintendo, itens de todas as franquias possíveis, um multiplayer excelente de até 4 pessoas e muito mais coisa. Um jogo tão marcante e revolucionário que marcou presença na história dos jogos de luta, tendo até hoje continuações que tornam a série cada vez melhor ao longo do tempo. E claro que com tudo isso os fãs mal podiam esperar para lançar seus próprios jogos da franquia, e hoje você vai ver alguns deles. Meu nome é Luiz Monsores e com vocês os melhores fangames de Super Smash Brothers! Bem, que tal começarmos falando do primeiro fangame de Super Smash Bros. Já existente? Acho que todos vocês já conhecem o famoso Super Smash Flash 2, fangame que, claro, vai ser mencionado mais adiante no vídeo. Mas claro que não foi da noite pro dia que o game surgiu, e antes do 2 logicamente tivemos o primeiro, Super Smash Flash, fangame desenvolvido por Cloud9 em 2006. Amigos, o fangame é das antigas mesmo, e já adiantando, ele não chega nem perto da sua continuação, sendo muito diferente do seu sucessor. O game conta com alguns modos de jogo que já estão familiarizados, tendo como principais os modos Regular Match e Versus Mode. Nos cenários nós temos 6 stages selecionáveis e sobre os personagens nós temos 13 disponíveis e 15 bloqueados, tendo entre eles alguns novos como X, Tails, Knuckles, Chrono, Zero, Inuyasha, Lloyd, Naruto, duas variantes de Sonic chamadas de Blade Blue e por último o Senhor Incrível. Parece loucura e é loucura, mas ele tá lá. Enfim, no total temos 28 personagens. Pode até parecer muito quando você para pra pensar, mas não vai achando que é lá grande coisa, já que o moveset dos personagens é muito simples, sendo praticamente bater pra frente, bater pra baixo, bater pra cima e pular. Como eu disse, simples. Mas no entanto a gente ainda tem que relevar que é um fangame feito em Flash, e ainda em 2006, algo que divertiu muita gente quando saiu. Então se você gosta do segundo jogo, você deve tudo ao primeiro, já que ele basicamente foi o motivo disso tudo. Ok, isso não é exatamente um fangame, mas vamos lá. Muito provavelmente alguma vez na sua vida você já ouviu falar de Mugen, ou Mugen, depende do jeito que você fala. Uma engine de jogos de luta até que simples de se mexer, seguindo um estilo clássico semelhante ao de Street Fighter 2, possuindo uma comunidade gigantesca, tendo sites que publicam chars, stages, programas que facilitam o uso da engine e até modificações do próprio Mugen, que é o caso do chamado Mugen Smash Bros, uma modificação feita por Cardiff que está sendo trabalhada desde o início de 2019. E por mais que não haja muito que se dizer sobre a modificação, vale a pena mencionar o trabalho do desenvolvedor, que vem tentando trazer a mecânica de dano por porcentagem, o zoom e o estilo dos stages de Smash, e até os Final Smashes, que estão ficando excelentes. Por mais que atualmente a modificação não esteja pronta, eu tenho certeza que quando o projeto estiver disponível, eu mesmo vou criar minha própria versão de Smash em Mugen, nem que seja apenas por diversão. Já passou pela sua cabeça em como seria se o Super Smash Bros fosse lançado para o Game Boy? Eu sei que parece coisa de outro mundo, mas aparentemente um fã chamado de Dan Furness realmente queria ver ao certo como seria isso. Assim surgiram Super Smash Land, basicamente o remake de Super Smash Bros, sendo muito simples, mas muito intuitivo, já que o objetivo do jogo é simular as limitações do Game Boy, algo que fica bem óbvio só pelo estilo de arte do jogo, tendo apenas as cores do Game Boy e pixel arts bem simples. O jogo conta com 3 modos disponíveis, o modo Arcade, Endless e Versus. Já nos cenários temos 11
aqui nos personagens temos 4 disponíveis e 2 bloqueados, sendo um deles exclusivo daqui, Vaporeon, com um moveset completamente novo. E falando no moveset, deixo claro que também são simples, mas nem tanto. Sei que é um pouco confuso, mas deixa eu explicar. O jogo, por ser baseado no Game Boy, ele apenas tem 2 botões de ação, A e B, sendo um para atacar e outro para pular. No entanto, mesmo assim o moveset é um pouco variável, já que os ataques mudam dependendo se você estiver no chão ou no ar, o que me faz pensar se realmente seria possível jogar o jogo no Game Boy. Olha, The Forney está de parabéns, hein? Mas tenho quase certeza que já ouvi esse nome em algum outro lugar. Sonic Boom and the Smash Crew é um dos fangames que mais me surpreendeu enquanto eu jogava. Desenvolvido por Metal Sonic 3 e Dragon Fox em 2016, o game à primeira vista é simplesmente uma paródia de Sonic Boom no estilo Smash. E sabemos que Sonic Boom não tem lá uma fama muito boa. Claro, o seriado animado é até divertido, mas os games não são lá essas coisas. No entanto, esse fangame conseguiu ser bom até demais. Ser um dos fangames mais engraçados que já joguei, onde o moveset e o traço dos 16 personagens e dos cenários são bem simples. No entanto, é algo que torna o game mais cômico ainda, sendo bem divertido de jogar e ver toda essa aleatoriedade que encontramos no game, tornando ele cada vez mais divertido. Um exemplo claro que você não deve julgar um livro pela capa. E devo dizer que existem coisas bem profissionais aqui, tipo sua jogabilidade, que é bem fluida, e o modo arcade tanto para uma quanto para 2 pessoas. E o modo challenge que traz diversos desafios. E isso é porque eu não cheguei a concluir o jogo, porque provavelmente tem muito mais coisa aí. Um dos fangames mais criativos de Smash, sem dúvidas, é Super Clash Bros. Um game desenvolvido por Clash Dev em 2018 que foge do estilo tradicional que já conhecemos. Onde aqui o estilo de luta dos personagens são literalmente os de seus próprios jogos, tendo sprites, movimentos e ataques retirados de cada jogo de cada respectivo personagem. E se o próprio Smash já é uma bagunça de personagens, esse aqui nem se fala, pois temos personagens novos como Bill Razer de Contra, Scorpio e até Michael Jackson. Eu falei que era uma bagunça, mas ainda assim é um game muito divertido, pois até os power-ups daqui são os dos jogos originais. Por exemplo, quando jogamos com Mario, nós podemos pegar os seus próprios power-ups, podendo ser a capa, a flor de fogo, o Yoshi e entre outros. Já com Link, nós temos acesso às bombas, boomerang, as flechas e alguns outros da franquia Zelda. E com as fases não é diferente. Aqui nós também vamos nas fases dos respectivos jogos de cada personagem, podendo ter até o design do próprio Smash. Mas a parte gráfica é 100% baseado nos jogos originais. Sinceramente, na minha opinião, esse de longe é um fangame mais inovador dessa lista. Battle Cross Fever é outra bagunça surpreendentemente divertida. O fangame criado por J-Man em 2018 não chega a ser exatamente o Smash por conta de seus personagens. No entanto, ainda assim o jogo adota um sistema de batalha que conhecemos com algumas diferenças e muitas novidades, como poder jogar online via Parsec, cenários muito criativos em 3D e 2.5D, muitos personagens de diferentes franquias como de Street Fighter, Sonic, Gunstar Heroes, Pokémon, Star Fox, Dragon Ball e One Piece, e por último, a possibilidade de poder jogar com até 18 pessoas em um multiplayer local. Algo que eu realmente nunca tinha visto antes, porque fora online eu não consigo nem imaginar como isso é possível. E caso você tenha um projetor de 100 polegadas e consiga enfiar 18 pessoas na sua casa, eu super recomendo que você teste. No entanto, só caso o seu PC não seja igual ao meu, porque se for, só esquece. Chegamos na Elite de Ouro. Super Smash Bros. Crusade é um dos fangames mais conhecidos e completos no geral, sendo inicialmente desenvolvido por 3 pessoas, Phantom 7, Falco ATR e Dr. Mario X desde meados de 2014. O game possui 3 modos, sendo eles os modos Crusade, que é basicamente o modo versus, o modo solo, basicamente o modo arcade, com bônus e tudo, e o modo online. Você não ouviu errado, esse fangame que tem modo online. Já nos stages temos cerca de 29, serão um deles muito criativos, devo dizer. E claro, o mais impressionante, o catálogo gigantesco de mais de 69 personagens, sendo muitos deles como Toad, Waluigi, Shadow, Rista, Chun-Li, Evil Ryu, Phoenix Wright, Agumon, Crash, Rayman, Shantae e Klonoa. Mas isso porque eu nem sequer mencionei os personagens bloqueados. E acredite, essa não é a maior novidade do Crusade, e sim um multiplayer de até 6 jogadores. Pois é, amigos, depois disso tudo, diversão eu garanto que não falta. Finalmente chegamos no melhor fangame de Super Smash Bros. De todos os tempos. E não podia ser outro. Super Smash Flash 2. O fangame mais completo, nostálgico e bem feito até então de Smash. Não só por nostalgia, mas por todos os fatores. O fangame se destaca praticamente em tudo, tendo diversos modos como Classic Mode, All-Star Mode, Events Mode e modo Stadium, que possui todos os bônus, como Break the Targets, Home Run Contest, Multi-Man Smash e Crystal Smash. Já entre os modos multiplayer nós temos o modo Smash e o modo Arena, que possui alguns minigames para você jogar com o seu amigo. E lógico, o modo online, que já me rendeu alguns hates aí, mas apesar de tudo ele é bom. Mas enfim,
Indo para os stages, eu só tenho duas coisas a dizer. A primeira é que eles são extremamente criativos, e a segunda é que eles são muito, mas muito bonitos. Sério mesmo, a pixel art deles é de cair o queixo, e com os personagens não é diferente, sendo 47 no total. Suas pixel art são perfeitas e seus movesets são espetaculares. Até a dos novos personagens, como Bandana Dee, Isaac, Chibi-Robo, Tails, Lloyd, Black Mage, Bomberman, Goku, Naruto, Ichigo, Luffy e Sandbag. E ainda por cima tem os Final Smashes que são perfeitos, tendo animações de cair o queixo. Chega a ser até difícil de acreditar quando lembramos do primeiro Super Smash Flash, mas tudo isso não é nada mais nada menos do que evolução, porque até chegarmos nessa versão, o game passou por muitos, mas muitos upgrades, sendo tudo o resultado de puro esforço, tentativa e erro. Antes do fim, vale a pena ressaltar algumas menções honrosas, alguns fangames que eu queria citar durante o vídeo, mas não soube exatamente como introduzir. Enfim, o primeiro é Super Smash Bros. Collision, o fangame que ainda está em uma fase bem inicial, só que é bem promissor. Como o game não está completo, apenas podemos acompanhá-lo por meio dos vídeos do canal do desenvolvedor, que mostra alguns movesets, cenários e OSTs, tudo muito bem feito, só que muito pouco, então por esse motivo resolvi deixá-lo fora desse vídeo. No entanto, ainda assim promete ser um fangame excelente no futuro. O próximo é uma versão um pouco mais antiga e simples de Super Smash Flash 2, sendo provavelmente uma das versões mais jogadas pelo navegador por muitos aqui. Me refiro à versão 0.8b, a versão que eu mais jogava quando mais novo, que por mais que não seja grande coisa perto da versão atual, eu tive que mencionar por conta da nostalgia. Ela ainda tem um lugar especial no meu coração. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, e depois de tanto tempo, finalmente eu trouxe um vídeo sobre os melhores fangames de Smash. Games que são magníficos, tanto por sua arte gráfica, sua maneira diferente de inovar a franquia, e claro, os personagens novos que tiveram seu moveset criado do zero. Acho que não existe nada mais gratificante que isso. E caso tenha algum fangame de Smash que você goste e eu não tenha mencionado no vídeo, deixe aqui nos comentários. Obrigado por terem assistido até aqui, vocês são demais, não joguem lixo na rua, e nos vemos no próximo vídeo.